Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu tava com saudade de vocês, de fazer review aqui de filmes, e hoje eu trago uma review que sinceramente eu pensei muito bem se eu faria ou não, porque vocês vão entender. É um filme de terror que foi lançado esse ano, que se chama O Macaco, e tá disponível na Prime Video. E basicamente é uma adaptação de um conto de terror do Stephen King de 1980. E aí eu pensei, pô, deve ser bom, né? Assim, esperamos que seja bom. Tem saído coisas muito legais de Stephen King esse ano. Inclusive o A Longa Marcha, que foi muito bom, eu adorei, vi no cinema. Tem aqui um vídeo sobre minha reação ao trailer, falando um pouco mais sobre o filme. Então, as expectativas estavam boas quanto a isso, né? Eu não vi nenhuma resenha, nenhuma crítica sobre o filme antes de ver, eu fui lá, cara e coragem, mas também tava meio assim, porque qual que é a premissa desse filme do O Macaco? Sabe aqueles bonecos de brinquedo, que inclusive, com certeza, o design desse macaco, muito característico, foi copiado praticamente, copia e cola do Toy Story, daquele macaco que aparece no Toy Story, que esse brinquedo ele fica batendo, né? As baquetas ali num tamborzinho. Então é basicamente esse boneco, só que esse boneco é amaldiçoado. E aí a gente acompanha a história do Bill e do Hal, dois irmãos gêmeos, aí mostra desde de pequeno como é que foi a infância deles, uma infância conturbada, o pai abandonou a família, eles ficaram só com a mãe. Inclusive, por eles serem gêmeos, já tem aquele papo meio torto de que o Bill, ele é o irmão mais velho por alguns minutos, e ele comeu a placenta do irmão, e o Bill, ele faz bullying com o próprio irmão, com o Hal. E o Hal também sofre bullying na escola. A mãe não percebe que os filhos estão sofrendo bullying, ou o que está acontecendo ali na fase ali de adolescência, né? De criança para adolescência, a fase deles. E a mãe quer destralhar a casa, porque tem muitas coisas que o pai era acumulador e guardou ali num quarto específico na casa. E aí as crianças, elas vão olhar e eles encontram uma caixa azul claro, com esse macaco dentro, com esse brinquedo grande desse macaco. Tem uma mensagem falando: gire, dê a corda e saiba o que vai acontecer, ou veja com seus próprios olhos o que vai acontecer. Que é o que esses brinquedos geralmente acontecem, né? Você puxa uma cordinha, ele tem uma ação, né? Ou ele se mexe, ou ele fala, emite algum som. No caso, ele só batuca. Quando ele bate, a princípio não acontece nada, mas de fato ele causa ali um desastre, que é matar pessoas próximas à pessoa que deu a corda no brinquedo. Todo mundo vai morrer. Essa é a vida. E os meninos, conforme vão presenciando essas mortes, eles vão entender que é por conta do brinquedo. E aí vale ressaltar que esse filme ele se encaixa no subgênero de terrir, que é o terror mais rir, que aí seria ali um terror com comédia. Então não espere algo sério. Eu não ri, particularmente eu não ri, mas eu entendo que tá dentro da comédia, porque são mortes de formas trágicas e meio que absurdas, e coisas acontecendo de forma absurda, e os personagens reagem sem noção, sabe? Meio que assim, sem sentimento, sem emoção. Isso que eu senti falta ali no filme, como eles reagem às mortes que acontecem a partir da maldição do macaco. E aí o macaco tem essas regras de quem dá a corda nele não pode ser morto, somente as pessoas em volta, então parentes próximos. E em um certo momento o Hal tá com tanta raiva do irmão dele por sofrer bullying, pelo irmão ser um otário com ele, que ele gira o macaco e pede ali para que mate o irmão dele. Ele descobriu que acontece essas coisas, vamos testar então, quero que o meu irmão morra. Mas não acontece isso, porque o macaco ele não concede pedidos, é realmente uma roleta russa em que ele gira a baqueta e ele vai escolher aleatoriamente quem ele mata. E aí a mãe deles, dos garotos, acaba morrendo. E tem funeral atrás de funeral com pessoas, familiares, tios. Eles se separam, né? Eles são criados pelos tios a partir do momento que a mãe morre, e depois, quando eles crescem, eles se separam, decidem tacar o macaco lá num poço pra ver se, já que ele não pode ser destruído, também foi comprovado isso, que ele não podia ser destruído, que você corta os membros e tal, e daqui a pouco o macaco tá de volta, ele aparece pra assombrar eles. Então eles meio que isolam o macaco e se afastam, e aí passa 25 anos depois, a gente vai acompanhar os dois gêmeos adultos ali, cada um no seu ponto de vista, perspectiva do que tá acontecendo. É isso, o filme é sobre isso, sabe? Não tem muita profundidade, é bem raso, é aquele
terror de comédia estranho. É uma tentativa de ser um premonição, da franquia de premonição, porque as mortes, elas são ocasionadas não pelo fato, o macaco não se mexe, enfim, as coisas acontecem, a pessoa tá ali, aí cai um bagulho, bate ali, bate aqui, te acerta e corta a tua cabeça, explode pedaços do corpo, enfim, sangue pra todo quanto é lado. Então é uma tentativa aí que eu vi, uma mistura realmente de premonição com terror de comédia, mas com esse elemento que é o brinquedo, diferentemente do premonição, que acontece de forma inevitável ali, né? As pessoas meio que estão presentes num certo grupo, elas começam a ser atingidas pela morte, né? A morte procura eles. Uma tentativa frustrada de copiar, assim, né, tentar mudar, mas copiar. Não sei como é que é o conto original do Stephen King, provavelmente é bem melhor do que o filme, tá? Porque os pontos fracos, a atuação da galera ali é péssima, mas é baseada no que o roteiro pede, então realmente eles não têm reação diante da morte das pessoas, não sentem nada, não sentem emoção. O diálogo deles é muito estúpido e burro, é expositivo, é sempre repetindo. O Hall aparece ele adulto ali no carro com um garoto fantasiado, entre aspas, né, vestido de policial, na cara que ele não é um policial, e o cara pergunta se você é policial. As coisas muito idiota que não me desceu de jeito nenhum, inclusive esse menino que tá vestido ali de policial, a peruca dele, ridícula. Quiseram fazer uma pessoa, um garoto emo, e aí usaram uma peruca assim ridícula. Então tem umas coisas, figurino, umas coisas assim muito brega, cara. Achei muito, muito brega. E aí o filme ele tenta ter um pouco, que eu imagino que isso veio muito do conto do Stephen King, que é debater não, mas levantar, né, essa reflexão sobre como a morte é inevitável e a única certeza que os humanos têm é a morte. Mas são mortes que acontecem de formas naturais ou acidentes, que são ocasionadas ali por coisas que você não consegue controlar. Diferentemente desse caso, que é um objeto amaldiçoado em que alguém está controlando ali, não está escolhendo necessariamente, mas tá tendo uma ação em prol da morte de alguém, com intenção, é algo intencional. E aí o filme ele descamba para um lado absurdo, em que o irmão, o Bill, que é o cara que faz o bullying, ele consegue encontrar o macaco, ele cria um altar pro macaco, e ele entende que o macaco é como quase se fosse uma entidade, e ele deseja que o irmão, o Hall, morra. Ele culpa o irmão pela morte da mãe. O filho chega a ser mais inteligente do que o próprio pai. Os dois, ambos os gêmeos, eles atuam como se fossem as crianças do início do filme. Então eles têm as mesmas infantilidades, as mesmas atitudes infantis que a versão deles quando era criança. Então não entendi o que o diretor queria passar de verdade. Se ele achou isso engraçado, que seria legal fazer adultos agindo como crianças, idiotas. Não dá pra... Sinceramente, essa escolha, e pra mim não foi engraçado, tá bem longe de uma premonição. Nesse filme você não sai achando nada legal, não sai achando as mortes legais, você não sai gostando da história, você não sai gostando dos personagens, e você também não sai com medo, porque você sabe que é ali um objeto amaldiçoado que é fantasioso e etc, e muito longe da realidade. Bobear é um dos piores filmes de terror do ano, assim, se eu fosse botar na minha lista de filmes ruins de terror, Macaco estaria com certeza nela. Fomos escolhidos para testemunhar seu poder. Geralmente eu venho aqui fazer vídeo para indicar filmes para vocês. Agora esse aí eu não indico. Você veja por sua conta e risco. É da mesma forma que tem ali a mensagem do macaco. Dê a corda e veja o que acontece. Veja esse filme e saiba que você vai sair dele com muita raiva e com seu tempo perdido, assim. Vale até ressaltar que vai sair um filme também com macaco, só que não um macaco brinquedo, é um chimpanzé de fato, porque tem uma discussão entre a humanização do animal e ele ser tratado ali preso, né, ser maltratado, e o macaco se vinga de todo mundo. Então, acho que é Primata o nome. Eu vou botar aqui o pôster. Com certeza é bem melhor do que um brinquedo desses e esse roteiro péssimo. Minha nota para o macaco é 1 estrela. 1 estrela porque eu fui boazinha, porque eu poderia dar 0 estrelas, mas 1 estrela. Que eu acho que eu nunca dei 0 para nenhum filme. E vale mencionar que tem uma parte, né, que o macaco ele fica
loucão ali, batucou. Não sei se o cara quebrou o brinquedo, sei lá, mas ele fez tantos pedidos que várias pessoas da cidade começam a morrer ao mesmo tempo. Avião caindo, gente que tá em paraquedas. Aí, cara, tem uma cena muito brega, que cai o avião. Aí no teto da casa onde tá os dois gêmeos, cai o cara de paraquedas e cai uma mulher de vestido de noiva, isso de noite. E ela morta, e aí o buquê dela cai no colo do Bill. Como se ela tivesse jogado o buquê. Quem teve a ideia de fazer uma adaptação tão ruim assim, gente? Tem vários outros filmes de terror que são imitações de filmes clássicos de terror, que são pra você fazer rir. O próprio A Hora do Mal, que rolou aí esse ano, ele tem elementos ali de comédia no terror. Eu falo do A Hora do Mal aqui nesse vídeo. Então não tem desculpa, ele é ruim. É uma piada de mau gosto, eu diria assim. Mas e vocês? O que vocês acharam? Vocês já assistiram essa bomba? E se você não assistiu, bota aqui, obrigada, Jenny, que você me salvou, que eu poderia ter visto esse filme e perder o meu tempo. Então, eu fiz um favorzão aí pra vocês. E a gente se vê essa semana ainda. Vai ter mais um vídeo essa semana. Não deixa de se inscrever, curte esse vídeo, comenta. E é isso, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau!